Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje eu resolvi vir aqui falar com vocês a respeito de algo que está preocupando muito os pais ultimamente. E diante dessa preocupação, eu resolvi aqui compartilhar com vocês, pois não são poucos os pais que nessa época de isolamento social estão sofrendo bastante em relação aos filhos com os jogos eletrônicos. Sim, os jogos eletrônicos eles têm prejudicado muito o convívio familiar, têm prejudicado muito a rotina dessas crianças, pois o que está acontecendo é que as crianças estão, por exemplo, levantam-se pela manhã, fazem as suas atividades, assistem suas aulas e depois ficam ociosas. Não tem mais com que preencher a sua mente e assim senta-se de frente a um computador ou fica com um tablet ou um celular sem nenhuma outra ocupação e estende-se até altas horas da noite com jogos. Uma série de estudos realizados na Universidade Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos, comprovou que esses jogos de celulares e de computadores que instigam ao vício, eles têm um efeito do uso de drogas, do abuso de drogas e do alcoolismo no cérebro infantil. Não é que jogar seja prejudicial para a saúde de ninguém, não. Mas bem sabemos que tudo que é demais pode se tornar um veneno. Então, o jogo em excesso, ele pode ser um veneno para o cérebro, sim. Mas o jogo, a partir do momento que ele é mediado, tem o controle, e são jogos saudáveis, eles são grandes estímulos para o desenvolvimento de novas conexões dos neurônios para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, os idosos, isso de forma controlada e reforçando sempre jogos saudáveis. Pois ele vai melhorar a atenção, a percepção visual da criança, vai desenvolver a coordenação motora, a memória de curto prazo. Mas, a partir do momento que esses jogos tornam-se em vícios, infelizmente, esses jogos causarão danos para o cérebro. E isso não são palavras de Josi, mas isso são palavras provenientes de estudos científicos comprovados, os quais apontam que os jogadores habituais de títulos de ação, eles têm menos massa cinzenta no hipocampo. E, infelizmente, quanto maior for a depressão nessa região cerebral, maiores serão os riscos de doenças tais como depressão, esquizofrenia, Alzheimer, dentre outras. Portanto, pais, é muito importante que vocês observem o comportamento dos seus filhos. Observem se eles não estão começando a sofrer de nomofobia. Sim, nomofobia. É um termo que é designado para pessoas que sofrem pela ausência dos aparelhos eletrônicos. São pessoas que se tornam dependentes de celulares, de computadores. No caso, se for criança, comece a observar se essa criança fica muito inquieta, pedindo seu celular com frequência, e se ela só consegue ficar quieta se estiver com o celular em mãos. Se for um adolescente, um adulto, se chegou a esquecer o celular, começa a angustiar-se por colocar a mão no bolso e não estar com esse telefone perto dele. Então, se isso acontecer, isso não é nada bom para o desenvolvimento do cérebro dessa criança ou desse adolescente.
Aí você pode me perguntar, Josi, e quais são os outros sinais que a criança pode apresentar, ou o adolescente pode apresentar em relação a essa dependência? Eu vou citar alguns e você mesmo vai analisando aí. Vamos lá. Os sinais de que a pessoa já está viciada nos jogos eletrônicos. Primeiro, passa muito tempo em frente ao computador ou no videogame. 2. Entra na defensiva quando é confrontado sobre o problema. O que é que acontece? Por exemplo, o pai ou a mãe chega e diz, olha, você está passando muito tempo no computador jogando ou no videogame. Ele vai logo se defender, vai procurar argumentos para defender a posição dele. 3. Perde a noção do tempo. A pessoa que está viciada em jogos, ele não vai se dar conta de que amanheceu, de que chegou a hora do almoço ou de que chegou a hora de dormir. Não. 4. A pessoa que está viciada em jogos eletrônicos vai preferir passar mais tempo em frente ao computador do que com os familiares e amigos. Vamos lá, 5. A criança viciada em jogos, ela vai perder o interesse por outras coisas que outrora ela tinha interesse, que eram atraentes a ela e hoje já não mais são. 6. Ele, passado algum tempo, ele vai tornar-se isolado, socialmente, irritável e uma criança, um adolescente às vezes rabugento, do tipo que a mãe diz, esse menino está insuportável, ou seja, você não vai conseguir ter um diálogo com ele de forma alguma. 7. Ele vai estabelecer uma nova vida social, apenas amigos online. 8. Vai começar a negligenciar as atividades escolares, vai começar a ter déficit de atenção, sofrer na escola em relação a não conseguir ter um bom aprendizado, quedas de notas. E por último, ele vai tentar esconder que passou algum tempo jogando. Vai ser mais ou menos do tipo assim. Quanto tempo você ficou em frente ao computador ou em frente ao videogame? Se ele passar 3 horas, ele vai dizer que passou 30 minutos, porque ele não vai aceitar que ele já é um jogador que está viciado. Então, pais, se vocês estão sofrendo com situações desse tipo, algumas dicas que são simples, podem começar ajudando a solucionar os problemas. Primeiro, coloque o computador, o videogame em lugares que sejam acessíveis a vocês. De preferência, sala, onde esteja perto de vocês, para que vocês possam monitorar. Além disso, é bom que vocês estabeleçam tempo para que eles possam jogar. Não precisa evitar que eles joguem, mas cronometre. Dê um tempo de alguns minutos ou de 1 hora para que ele possa jogar e fazer outras atividades que possam ocupar a mente dele de uma forma mais saudável. Enfim, por hoje é só e eu espero que essas dicas tenham sido de grande valia para vocês. E se vocês quiserem, podem mandar mensagens para mim e eu estou à disposição para respondê-las, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau e até breve, pessoal!